Cerrado, gente, é o segundo maior bioma brasileiro. O maior deles é exatamente a floresta amazônica. A floresta amazônica ocupa cerca de 40% do território brasileiro. E o Cerrado, segundo maior bioma brasileiro, ocupa algo em torno de 25% do território nacional. Principalmente lá na região centro-oeste. Principalmente lá na região centro-oeste. Sendo, gente, que o que a gente conversou a respeito de savanas, de campos, vale para o Cerrado, predominam plantas de médio porte, arbustos, plantas de pequeno porte, ervas, mas nós também teremos árvores por lá. O interessante é que quando você pega lá a região de Cerrado, você vai ter muita luz, você vai ter altas temperaturas na maior parte do ano, você vai ter baixa pluviosidade. Entretanto, apesar de você ter uma baixa pluviosidade, apesar de você ter pouca chuva, você tem muita água no subsolo. Ou seja, moçada, uma vez que você tenha muita água no subsolo, hoje em dia a gente sabe que o problema do Cerrado não é falta de água. A falta de água não é um fator limitante. Porque apesar de chover pouco na região do Cerrado, água não é problema. Chove pouco, mas você tem muita água no subsolo. Então água não é fator limitante. Ô Landim, quem é que é o fator limitante então? Nesse caso, o fator limitante que impede de você ter um predomínio de árvores, de impede que você tenha uma floresta, como a floresta amazônica, na região de Cerrado, diz respeito ao solo. O solo do Cerrado, ele é cheio de frescuras. Ele é um solo que é um solo ácido. Gente, solos ácidos, eles vão trazer problemas, né? A acidez do solo dificulta a absorção de alguns nutrientes. Como é o caso, por exemplo, dificulta a absorção de ferro. Para piorar, é um solo que ele é pobre em nutrientes. Particularmente, moçada lá, ele é pobre em nitrogênio, em compostos nitrogenados. E, para piorar, ainda mais, ele é rico em alumínio. Ah, Landim, beleza então, né? Porque ele é rico pelo menos no elemento mineral. Só tem um problema, que alumínio, ele é tóxico para a planta. Ou seja, o problema que nós temos em relação ao Cerrado não é falta de água. Chove pouco no Cerrado? Chove pouco. O ar é seco pra caramba. Quem é aí da região centro-oeste, né, quem já visitou, por exemplo, Brasília lá e tal, né, o ar extremamente seco. Mas, cara, tem muita água no solo. Então, o problema não é falta de água. Falta de água não é fator limitante. Fator limitante é um solo ácido, pobre e tóxico, devido lá ao alumínio. Tanto é que quando você fala lá nas características das plantas do Cerrado, as plantas do Cerrado, elas são pseudo-xerófitas. Lembrando que o nome xerófita quer dizer adaptada a clima seco. Só que elas parecem xerófitas, mas não são, né? Porque não falta água. Daí esse termo pseudo-xeromorfismo, morfo é forma, xero de xerófita, forma de planta de clima seco, mais pseudo, falso nesse caso. Elas parecem xerófitas, mas elas não são xerófitas. Não são porque não falta água, porque você tem água abundante lá no subsolo.
E por que então que elas parecem xerófitas? Você vai dizer que elas apresentam um escleromorfismo oligotrófico. Meu Deus, que nome horroroso é esse? Beleza, lá vamos nós, né? Morfo, forma. Esclero, que nem em esclerênquima, endurecida. Devido a oligo, poucos. Trófico, nutrientes, devido a uma pequena quantidade de nutrientes que você vai ter. Então, o problema que nós temos em relação ao cerrado não é falta de água. As plantas são falso-xerófitas, pseudo-xerófitas, parecem xerófitas, mas não são, e aqui está explicado. Elas têm escleromorfismo, forma endurecida, oligopoucos, devido a pouco nutriente, devido a pequena nutrição. Como é que é essa forma endurecida? Plantas moçada, que são lá de cerrado, são plantas que apresentam raízes longas, exatamente com o objetivo de absorver água no subsolo. São plantas que apresentam caules e galhos retorcidos, onde você tem uma casca, um suber muito grosso. E nós temos uma explicação para isso. Por que você vai ter caules e galhos retorcidos? Por que a casca ela vai ser grossa? Bom, o que acontece é que a falta de nitrogênio dificulta a produção de proteínas. Estava comentando que o solo é pobre em nitrogênio. Eu preciso de nitrogênio para fazer grupos amina para poder produzir proteínas. No que a falta de nitrogênio dificulta a produção de proteínas, isso acaba desviando o metabolismo para produzir maior quantidade de carboidrato. Sendo que carboidrato não tem nitrogênio na fórmula, né? Carboidrato é carbono, hidrogênio e oxigênio. Carboidrato não precisa de nitrogênio. Então você vai produzir mais carboidrato. Esse carboidrato na forma basicamente de celulose, sendo que a celulose se acumula na casca, de modo irregular, pronto. No que a celulose se acumula na casca da árvore, no suber, de modo bastante irregular, exatamente vai dar a aparência grossa, porque realmente a casca será mais grossa devido ao acúmulo de carboidrato e celulose, e retorcida, né? Porque ela vai se acumular de maneira toda doida, de maneira toda aleatória e irregular, então vai acabar ficando todo retorcido. A vantagem disso aqui, a vantagem é que uma casca grossa, ela protege contra os incêndios frequentes que você tem na região. Afinal de contas, o ar, ele é muito seco. Então, um fator que ele é marcante em relação ao cerrado, incêndios o tempo todo. Porque por mais que você tenha muita água no subsolo, chove pouco, né? Chove pouco. Esses incêndios, eles são frequentes devido exatamente à baixa pluviosidade, devido, gente, ao ar seco. E aí, quando você tem um incêndio desses, claro que uma casca mais grossa acaba protegendo lá a planta. Na verdade, não apenas uma casca grossa, como você vai ter também folhas coriáceas. O termo coriácea quer dizer espessa,
folhas moçada, coriáceas, folhas espessas, folhas grossas, tão grossas que elas chegam a ser quebradiças, e com grandes quantidades de cutícula espessa, sendo que a cutícula espessa ela é impermeabilizante, né? Só que além do papel impermeabilizante, bem ou mal, o ar do cerrado é muito seco. Por mais que você tenha muita água no solo, o ar é seco, então é bom segurar um pouco a atividade de transpiração. Além de impermeabilizante, ela vai lá, protege também contra os incêndios. Uma folha mais grossa protege contra os incêndios frequentes que a gente estava lá descrevendo para vocês. Aliás, um outro truque que nós temos em plantas do cerrado para poder se proteger contra os incêndios, o xilopódio. Para quem não se acorda, xilopódio, moçada, é um órgão subterrâneo que acontece em plantas de cerrado, derivado parte de raiz, parte de caule, com o papel de armazenar água e nutrientes. Sendo que, por que o tal do xilopódio, ele é bacana mesmo? Porque como ele está debaixo do chão, mesmo que o incêndio ele mate a parte aérea da planta, mesmo que o incêndio queime a parte da planta em contato com o ar, a parte aérea da planta, ora, moçada, o xilopódio subterrâneo não será afetado pelo incêndio e o xilopódio subterrâneo ele tende a sobreviver. Bacana, né? Nesse caso, como o xilopódio subterrâneo, ele, derivado de raiz e de caule, armazena água e armazena nutrientes, ele não apenas sobrevive, como ele sobrevive e forma uma nova parte aérea. Ou seja, o incêndio bombou, matou a parte aérea da planta, o xilopódio, esperto, enterradinho no chão, sobrevive ao incêndio e já que ele acumulou água, já que ele acumulou nutrientes, ele vai formar uma nova parte aérea para a planta. E isso aí, um importante truque para que as plantas de cerrado sobrevivam aos incêndios frequentes. Então, cerrado, ele parece xerófita, mas não é. O problema do cerrado não é falta de água, né? Então o cerrado tem muita água no solo. Então, o problema dele é exatamente esse solo, que ele é um solo que ele é ácido, esse solo ele é pobre em nutrientes e ele é tóxico devido ao fato dele ser rico em alumínio. Uma observação clássica das questões, né? Que como o solo do cerrado ele é muito ácido, exatamente para que se possa plantar, deve-se corrigir essa acidez. Sendo que normalmente a correção da acidez é feita através de calagem. Né? Um clássico lá da geografia, um clássico lá da química, a calagem, né? Exatamente para você poder plantar, para que você possa utilizar o solo do cerrado para corrigir a acidez, né? Calagem é a estratégia mais tradicional. Falei sobre o cerrado, que é um tipo de campo sujo, é uma das savanas brasileiras, sendo, gente, que cerrado ele é um hotspot. Eu usei esse nome para a Mata Atlântica. Duas vegetações no Brasil são consideradas hotspots, Mata Atlântica e Cerrado. Áreas onde você tem alta biodiversidade, um grande número de espécies, alto endemismo,
um grande número de espécies exclusivas e alto grau de degradação. Daí, infelizmente, o cerrado é uma vegetação que merece esse título, né? Então, no Brasil, Mata Atlântica e Cerrado são considerados hotspots, né? Biodiversidade altíssima. Ela é considerada, talvez, a savana de maior biodiversidade do planeta. Eu sei que quando a gente fala em savana, você pensa logo na África, né? Aí tu pensa logo nos animais da África. Elefante, girafa, rinoceronte, e zebra, e etc e tal. Mas, cara, por mais que nossos animais de cerrado não sejam tão grandes quanto os da África, cara, ela é uma savana mais rica, né? Tem lá vários animais, inúmeras espécies de aves, inúmeras espécies de pequenos mamíferos. Podem ser não de tão grande porte, podem ser não tão grandes, mas a biodiversidade é maior, né? A savana de maior biodiversidade no planeta e alto grau de degradação. No caso, degradação do cerrado, puxado principalmente pelo agronegócio, né? Derrubar o cerrado para você plantar, para você criar gado. Por mais que o solo seja ácido, por mais que o solo seja pobre em nutrientes, se você corrigir a acidez, se você adubar, o solo se torna, gente, bacana para você plantar. Só que nessa brincadeira de derrubar cerrado para plantar, especialmente nos últimos anos, né? Para plantar soja, né? Para você criar gado, fazer pasto, né? Acabou sendo extremamente degradado, né? Daí uma área que merece prioridade em termos de proteção, né? Devido à alta biodiversidade, endemismo e o alto grau de degradação.